Beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu resolvi marcar esse bate-papo aqui 3 horas, até para a gente tirar algumas dúvidas e pontuar algumas questões, né? A gente começou aqui com o Benedito. A Maria Inês acabou de entrar. Seja bem-vinda, Maria Inês e Carlos. Pessoal, o Benedito pontuou uma coisa, né? O Benedito mora em Varginha, lá em Minas, no interior de Minas Gerais, mais precisamente no sul de Minas. E eu não me canso de contar a história que eu vou contar aqui para vocês agora. Primeira vez que eu fui para Minas, porque quando eu entrei na Green, há 1 ano e 4 meses atrás, só tinha uma oportunidade. Qual era a oportunidade? Trabalhar em Minas Gerais, não tinha outra. Não existia conexão livre, não existia conexão placas, não tinha conexão clube. Então você ou trabalhava com conexão Green em Minas, ou você ia trabalhar com licenciados. E mesmo assim, com licenciados, você tinha uma limitação, porque você tinha que vender a ideia do negócio que ainda ia acontecer. Aí é onde veio Daiane com Emerson, veio o Sérgio, veio o Renan. Então, a galera aqui, o próprio pessoal que veio lá atrás, que comprou a ideia do negócio sem antes ter essas oportunidades que a gente tem hoje. Veio eu. Cristiano Couto. Eu estou falando assim, as pessoas que não eram de Minas, né, Cristiano? Ah, tá. É que não era de Minas, porque Minas sempre foi a todo vapor. Minas sempre originou-se de Minas, né? A Green, então, era só a conexão Green. Então, quando eu fui para Minas a primeira vez, eu bati. Eu estou falando isso porque o Benedito falou, o povo é desconfiado. E eu acredito que o Benedito já trabalha com placa, não já, ô Benedito? Benedito. Já sim, já trabalho há alguns tempos já. Perfeito. Então, a pergunta que eu faço para o Benedito hoje. Benedito, de quantos orçamentos de placa que você faz que você fecha uma venda? A cada quantos orçamentos? Hoje tem uns clientes que indicam e ajuda um pouco, mas se for prospectar mesmo na prospecção inicial, eu acredito que a cada 10 você fecha 1 a 2, em média. Então, a cada 10 fecha 1 ou 2. Isso. O que acontece? Desses 10 que você visitou, que não fechar a placa, você consegue adequar ele na modalidade conexão Green. Entendeu? Eu sempre uso essa forma. Só que quando eu fui para Minas, eu bati de 8 da manhã às 5 da tarde, não cadastrei ninguém. Todo mundo falou não, ainda mais para uma pessoa vindo do Rio, indo para Minas, né, Adinaí, indo para Minas, você chegar num local que ninguém te conhece, nego, cara, peraí, o que você está falando aqui? O que é isso? Isso não existe. Aquele povo do interior que quando você chega na porta do comércio, o cara, em vez de te servir alguma coisa, ele esconde atrás do balcão com medo. Esse é o interior de Minas. Uma cidade que eu estou falando de 3 mil habitantes. Então, por isso que eu falo que hoje o segredo da iGreen, muita gente fica assim, mas aqui na minha cidade não tem. Se o segredo da iGreen fosse conexão Green, o povo de Minas estava milionário, pô. Porque o negócio começou lá. Grava isso. Se o foco da iGreen e se o segredo para crescer fosse conexão Green, os mineiros estavam milionários enquanto outros não, entendeu? Então, assim, qual que é o segredo, Benedito? Eu sempre faço o seguinte, eu uso para tudo a lei das médias. Tudo eu uso a lei das médias. Como que eu faço um cliente confiar em mim? Aí eu tô levando já para o lado de cliente que o Benedito comentou. Como que eu faço um cliente confiar em mim? Primeira coisa, quando eu bato nele a primeira vez, ele não me conhece. Então eu vou procurar brincar, procurar conversar com ele numa boa, falando outros assuntos, para depois entrar no âmbito de conexão Green ou outro serviço. Beleza? O Antônio, você quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Pode abrir seu microfone.
Ok, não? Tá, a gente tá conseguindo ouvir. Tá sim, tranquilo. Aqui eu tô na Bahia, por enquanto eu entrei na sexta-feira, então só treinamentos, depois parti para o aquecimento e caí em campo. Maravilha. Perfeito, Antônio. Então, ó, o que que eu te indico hoje, Antônio? Hoje vai ter um treinamento de conexão livre, Isso, que é tô toda ligado. quarta-feira, 21 horas. Grava o que eu estou falando para você. Muitas pessoas estão deixando essa fatia do bolo fora por não estudar e não ter conhecimento aprofundado sobre a conexão livre. E é uma conexão que dá para fazer a nível Brasil. Uhum, Beleza? beleza. Tranquilo então, meu querido. Pessoal, olha só, então vamos lá. Vamos pro papo de rede, né? Sempre grava isso. É melhor ganhar 100% do seu esforço ou 1% do esforço de 100 pessoas? Os livros de marketing de rede, os livros de gestão comercial, eles sempre falam sobre alavancagem. Então, você precisa fazer o quê? Entender a alavancagem. O que é alavancagem? Você vai trabalhar com o seu esforço, mas você também vai usar o esforço de pessoas visionárias inteligentes. Então, por exemplo, eu gerei uma oportunidade para o Natan. O Natan gerou para o Emerson, que veio a Daiane, que a Daiane veio a Silvana, que a Silvana veio... Não, veio o Melk, do Melk veio a Silvana, da Silvana veio o Humberto, que do Humberto veio o Renan. Que hoje o Renan colocou 80, acho que é 84 ou 85 licenciados na eGreen em um ano. Então, assim, às vezes a pessoa que você colocou não é a pessoa que vai explodir no negócio. Então, assim, eu queria mostrar para vocês hoje por que é vantagem fazer rede. E isso daqui não tinha quando eu entrei. Olha isso daqui que interessante, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, ó. Olha isso daqui. Eu acredito que vocês estão conseguindo ver, né? Ele está carregando, mas entrou. Vamos lá. Só para vocês entenderem. Quando eu cadastro um licenciado, olha só. Antigamente, eu ganhava R$ 300 no primeiro nível, 150 no segundo, 50 no terceiro, 30 no quarto e 15 no quinto. Como que ficou agora? Eu ganho R$ 300 do que eu conectar e R$ 100 no primeiro nível. Pronto. Agora, para eu ganhar terceiro, quarto, quinto e agora até o infinito, como que funciona? Eu tenho que fazer duas coisas. Ou eu bater uma graduação da empresa, ou eu cadastrar licenciados. Então, olha só que legal aqui, ó. Eu, como royalty de expansão, eu posso ganhar até R$ 225 por toda a conexão e expansão realizada na sua equipe comercial. Inclusive GP. O que é GP? GP é geração própria. São os clientes que você cadastrou. É a rede que você está fazendo própria. E GI é a geração indireta dos seus licenciados. Beleza? Então, como que vai funcionar? Até mesmo respondendo a pergunta do Cristiano, né? Que a gente tinha conversado mais cedo. Por exemplo, se eu bato essa expansão, o que é essa expansão, pessoal? Essa expansão é quando eu cadastro 5 licenciados diretos a mim. Então, eu viro sênior expansão. Qual a diferença de essa expansão para sênior? Essa expansão, eu cadastro 5 diretos. E sênior, eu preciso de 10.000 quilowatts para bater sênior. Aí eu ganho R$ 50 a mais por cada licença vendida na equipe. Ou seja, se eu cadastrar um direto, sendo essa expansão ou sênior, eu ganho 300 mais 50, vou ganhar 350.
No primeiro nível, eu ganho 100 mais 50, eu ganho 150. Agora, do terceiro até o infinito, eu vou ganhar 50 reais, infinitamente, na minha rede. G-expansão. G-expansão são 10 diretos. Quando chego a 10 diretos, eu bato G-expansão e ganho R$ 75 a mais por cada licença vendida na minha rede, seja ela direta ou indireta, beleza? E como gestor, eu ganho R$ 100 a mais. Então, por exemplo, o Cristiano, ele é gestor. Se o Cristiano vender uma licença hoje na equipe dele, quanto que ele ganha? Ele ganha R$ 100. Beleza? Se for direto a ele, ele ganha 400. Se for no primeiro nível, ele ganha 200 e ele ganha 100 do terceiro ao infinito. Por isso que agora a vantagem é a gente trabalhar com duplicação. Porque trabalhar sozinho cansa demais. Então você precisa ter uma rede de licenciados visionários inteligentes que vão fazer o negócio crescer. Por exemplo, expansão. Expansão são 20 diretos, você ganha R$ 125 a mais, ou executivo, que é 150 mil quilowatts. Você ganha R$ 150 a mais. Por que a empresa criou esse modelo de expansão? Justamente, por exemplo, o Antônio está lá na Bahia. O Antônio ele quer ganhar recorrência, mas na cidade dele ainda não tem conexão green. Então, o que o Antônio consegue fazer? Ele consegue expandir o negócio dele para outras regiões do Brasil e a iGreen vai comissionar ele referente à quantidade de licenciados que ele cadastrou que estão trabalhando em outros estados. Só que, pessoal, grava isso. Nem todo mundo que eu chamar vai entrar. E nem todo mundo que entrar vai fazer. E nem todo mundo que fizer vai continuar. Você tem que ter isso fixado na sua mente. Nem todo mundo que você chamar entra, nem todo mundo que entrar fica, e nem todo mundo que ficar vai fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso que a construção do negócio, ela tem que ser o quê? Constante e diária. Porque hoje, por exemplo, se eu fosse ficar triste, ou fosse parar todas as vezes que alguém reclamou comigo, ou parou o negócio da iGreen, eu tinha parado o negócio, meu negócio não funcionava mais. Então, o que você tem que fazer? Continuar semeando sempre na vida das pessoas. Como diretor de expansão, são 40 licenciados, beleza? E 40 licenciados, você ganha 175 a mais, ou seja, se você é um de expansão, você ganha R$ 475 a mais por cada licença que entra na sua equipe direta. Beleza? 275 no segundo nível, no primeiro nível, e 175 infinitamente. E como diretor, no caso eu hoje, estou como diretor, toda licença que eu cadastro direto a mim, eu ganho R$ 500. Então, olha a maravilha. Antigamente, eu ganhava R$ 300. R$ 300 antigamente. E ganhava até o terceiro nível, quando eu entrei na iGreen. Depois a iGreen começou a pagar até o quinto nível, e agora a iGreen faz o quê? Paga infinito, pessoal. Infinito. Então, por isso que você quer alavancar os seus ganhos, você tem que trabalhar com o sistema de licenciamento. E o acionista, ele ganha 225 a mais, ou seja, se ele cadastrar um direto, ele ganha 300 mais 225. No primeiro nível, 100 mais 225. E 225 infinito. Então, hoje, assim, dentro do que eu mostrei aqui a primeiro momento, qual a dúvida que vocês teriam disso que eu falei aqui agora, que eu poderia estar ajudando vocês? Pode abrir o microfone, fazer perguntas, e eu vou ajudando vocês nessa questão. Todos entenderam essa parte do licenciamento? A forma de bonificação, como que é alavancada?
Porque a forma... Eu vou dar um exemplo. A Tereza cadastrou a Maria Tereza de Volta Redonda. Aqui a gente não tem conexão green. E nós temos conexão livre, conexão placas, conexão clube e conexão expansão. O que a Tereza fez? Ela não é boba nem nada. A Tereza já ligou para a Maria Inês, falou: Maria Inês, estou com a oportunidade de ganhar renda recorrente cadastrando conta de luz. O Carlos também não é bobo, inteligente, pegou a visão do negócio, fizemos uma reunião, caíram de cabeça. Então a Maria Tereza colocou a Maria Inês com o Carlos e também gerou oportunidade para quem? Para o Daniel. O que aconteceu com a Maria Tereza? Ela já tem 2 linhas desenvolvendo um negócio com ela. A Maria Tereza, a Maria Inês com o Carlos já venderam 2 licenças, praticamente. Já 2 a 3 licenças. Já fizeram conexão green. Eles estão no Rio, mas já fizeram conexão green em Minas. E já estão fazendo lançamento de placa. Então, ou seja, e a Tereza colocou o Daniel, que já fechou uma conexão livre. Ou seja, a Tereza já não está trabalhando sozinha. A Tereza cadastrou 2 licenciados, que um dos licenciados já cadastrou 2 a 3, já fechou conexão green, o Daniel já fechou conexão livre e a Tereza já fechou conexão placa. Ou seja, o esforço que a Tereza vai fazer para crescer vai ser menor, porque a força de trabalho dela está dividida com outros licenciados. Mas grava isso. E não se frustre quando acontecer. Vai acontecer de você cadastrar pessoas, que eles vão comprar licença e vão sumir. É normal isso acontecer, pessoal. É normal. Você pode colocar a polícia civil atrás, pode colocar, abrir inquérito, fazer boletim de ocorrência. Essa pessoa nunca mais será encontrada. Ela apenas comprou licença e sumiu. Já aconteceu com alguém aqui? Comigo já. Se não aconteceu com você, fica tranquilo que uma hora vai acontecer, porque quanto mais você semeia, vai aparecendo todo tipo de pessoas. Renato, isso já aconteceu comigo. O cara cobrou a licença e não fez nada. Aí é os meus licenciados que eu chamo de pangaré, porque faz um investimento alto, mas não desenvolve o trabalho. Não desenvolve. Eu até falo, eu uso sempre um termo que é o seguinte: Deus usou a vida dele para me abençoar, porque se ele comprou uma licença para não trabalhar, ele só queria me abençoar, meu filho. Entendeu? Ô, Renato, Oi, Cristiano. acontece muito, né? A pessoa compra, você mostra para ela o plano, cara, tudo bonito ali, o cara, pô, brilha os olhos, né? Aí ele vai lá, paga, aí fala: pronto, meu amigo, sua primeira meta, 5 continhas de energia. O cara piaba, o cara some, entendeu? Exatamente. Então, pessoal, eu vou colocar uma lousa aqui, eu vou abrir aqui uma página, e eu vou colocar vocês todos para cá, transferir chamada para cá. Enxergar a lousa. Não, ainda não. Agora vai, peraí. Restrito qualquer pessoa. Vê agora, pessoal, se vocês vão conseguir ver a lousa aí. Ainda não. Acho que vocês têm que aceitar. Ah, não, peraí, agora vai. Apresentar a guia. Vê agora. Foi. Beleza. Então, grava bem o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó. Porque isso aqui vai ser bem visual. E eu, às vezes, peco nisso. É o básico. Mas eu, às vezes, peco quando eu vou cadastrar um licenciado e eu não faço isso. Mas vamos lá. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, eu vou usar aqui a lei das médias. Ó. A cada 10 pessoas que eu apresento, 10 pessoas que apresento, qual que é
o padrão. 6 pessoas me escutam, 3 se interessam e uma entra no negócio. Só que qual o padrão para as pessoas que entram? Isso aqui não quer dizer que essa pessoa aqui vai fazer o negócio da forma que é para fazer. Não quer dizer que ela é uma pessoa... Porque o que a gente tem que ajustar aqui, pessoal, é a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, mentalidade de merecimento. Tem pessoas que hoje... O que a gente tem que entender? Tem pessoas hoje que, se eu perguntar assim, quanto que você quer ganhar por mês na eGreen? Tem pessoas que estão na eGreen e já ganham seus 5, 10 mil por mês. Então, a realidade dessa pessoa é diferente da outra pessoa. Tem pessoa que fala, não, eu quero ganhar 2 mil por mês. Tá tudo certo. Tem pessoa que fala, Renato, eu estou fazendo a eGreen, mas a minha meta é ganhar 20 a 30 a 50 mil por mês. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir uma meta. Qual que é o seu objetivo aqui na eGreen? Você tem que escrever no papel. Ó, meu objetivo é ganhar tanto por mês. Porque se você não tiver uma meta bem definida, você para antes de chegar na meta. Ah, Renato, minha meta é 2 mil. Beleza, chegou 2 mil, você chegou na sua meta. Aí você vai estipular uma nova meta. Agora, Renato, minha meta é 20 mil, 50 mil. Não tem lógica você desistir antes de bater a sua meta. Porque quando você entrou na eGreen, você identificou a oportunidade, você entendeu que você vai fazer esse negócio até dar certo. E o que você precisa fazer? Treinar e executar. Treinar e executar. Então, grava isso aqui, ó. Não se frustre, ó. Não se frustre por aquilo que não está no seu controle. Eu gerei uma oportunidade. Essa pessoa pode entrar ou não. Se ela entrar, amém. Mas se ela não entrar porque ela não quis, não está no meu controle. Está no controle dela. Quem está falando não para ela é ela mesma. Ela não está falando não para mim. Porque eu já estou na oportunidade. Então, não se frustre por aquilo que não está no seu controle. Eu coloquei um cara, ele não está trabalhando. Ele comprou licença e sumiu. Está no meu controle? Eu controlo ele? Ele é adulto. Eu não consigo controlar ele. Então, eu não posso me frustrar por algo que não está no meu controle. Então, grave isso daqui, ó. Pode ser que essa média aumente, mas é a média que, na maioria das vezes, acontece, ó. A cada 10 pessoas que entram na eGreen, uma faz o trabalho que precisa ser feito. Talvez você vai falar assim, poxa, mas dá muito trabalho, a gente faz um trabalho e a pessoa, de cada 10, um vai fazer. Só que, quando eu falo um vai fazer, é o quê? É aquela pessoa que participa dos treinamentos, aquela pessoa que está sempre se atualizando, é aquela pessoa que está buscando o resultado, está sendo constante no contato e convite, porque o segredo do negócio é o quê? É você fazer isso aqui, ó. Ser constante, paciente e persistente. Persistente. Então, eu tenho que ser constante, paciente para esperar o resultado e persistente. Constância o quê? Em aprender todos os dias e praticar. Paciente em esperar o resultado que eu não tenho, mas o outro tem. Então, o que interrompe muito o processo de evolução das pessoas se chama o processo de comparação. A partir do momento que eu começo a me comparar com o resultado de outras pessoas, a partir desse momento, eu já começo a entrar num estágio de degradação do meu negócio. Então, eu tenho que pegar os meus parâmetros. Agora, grava isso. Quem aqui já escutou falar do Flávio Augusto, do WiseUp? O dono da WiseUp, escola de inglês, a Maria Tereza. Eu já...
Depois que eu descobri que o cara ficou milionário com a EasyWap, sem falar inglês, cara, a gente consegue fazer qualquer coisa. Basta a gente ter um método. No início, quando ele começou, ele não sabia falar inglês. Ele não tinha o domínio da língua. Mas o cara abriu e fez o negócio acontecer. Ele pegou o modelo de negócio. Você concorda que se ele não fala inglês e ele contrata pessoas que falam, ele está contratando pessoas melhores do que ele? Tereza, pode ficar à vontade. Não, Renato, achei muito boa essa colocação aí sobre a gente ter os nossos limites, a não comparação. O que eu vejo na iGreen, vocês me perdoem se nem todo mundo é obrigado a concordar comigo. Eu não gosto de assistir certas lives da iGreen, porque ali parece que está todo mundo fazendo com a maior facilidade, entendeu? Aí, isso não me incentiva, isso, ao contrário, me joga para baixo. Então, eu já não assisto mais determinados tipos de live, se não for treinamento, porque isso me joga muito para baixo. Eu me sinto assim, falo, gente, todo mundo consegue, eu não consigo. E eu me esforço dentro do que eu me propus, entendeu? Só que aí eu tive que dar uma parada, respirar e falar assim, olha, você não está no mesmo nível que as outras pessoas. Apesar de falar assim, lá em Minas é que tem. Aqui, se tivesse conexão, a nossa conexão Green já liberada aqui, com certeza a gente já tinha cadastrado aí 20 contas, 30, 50, 100, entendeu? Eu não tenho, eu estou falando de mim, eu não tenho conhecimento em outros estados, de pessoas que são assim que eu possa, sabe? É fácil, liga para um conhecido. Não, eu não tenho no momento essas pessoas. Então, eu tive que, no início, eu fiquei até deprimida, para te contar, para te falar a verdade, a Inês sabe. Por quê? Porque eu estava me sentindo uma incompetente. Em outros lugares que eu vou, eu sou sempre, graças a Deus, sou elogiada, que eu me esforço, eu tenho uma competência para determinadas coisas. E quando eu entrei na iGreen, eu não me sentia assim, entendeu? Então, a gente tem que colocar o pé no chão e ver que não é porque o outro conseguiu, tá? Que ele teve oportunidades, ele está num lugar, às vezes, que já tem essas conexões, é fácil, né? Porque você pode estar cadastrando 30 contas, mas tudo contigo é pequeno. E no final do fritado dos ovos, não vai te dar nada. Uma porcentagem é mínima, porque a conta da pessoa é pequena, tudo, entendeu? Então, tem que ter esses parâmetros para a gente ficar mais centralizada nas coisas. Exatamente. Saber que uma hora vai chegar a nossa vez. Exatamente. Mas dentro das possibilidades que o próprio mercado nos oferece também. Exatamente. Vou dar um exemplo que a Maria falou, pessoal. É importante não se comparar igual ela falou. Por quê? Vou te explicar. O Daniel, da equipe da Tereza, o Daniel fez uma visita e fechou uma conexão livre. Agora, ele, é bom frisar, né, Renato, que ele já é da área. A área, já trabalha. Senão, quem está escutando fala, poxa, por que ele consegue e eu não consigo? Exatamente. Agora, vou dar um exemplo do Alvani. Alvani, de Volta Redonda também fechou uma conexão livre. Só que o Alvani não é da área. Ele fez 10 visitas em empresas para fechar a primeira. A primeira conexão. Conexão livre. Então, sempre lembra o seguinte, pessoal. Talvez não é porque um acertou de primeira que a gente vai acertar de primeira. Eu falei aqui no começo da live, quando eu fui para Santa Rita de Jacutinga, que é a primeira cidade que eu fui para trabalhar com Conexão Green, eu bati de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu fui cadastrar meu primeiro cliente às 18 horas, quando eu estava prestes a ir embora já. Falei, não vou embora, não dá.
Na última visita, 18 horas, quando eu estava descansando, vi uma pizzaria abrindo, bati e funcionou. Então, às vezes, quando está prestes a funcionar, a gente pega e faz o quê? A gente pega e para. Então, por isso a importância, não se comparar com ninguém. Outra coisa também, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, importante. Olha isso daqui. Vou dar um exemplo, ó. Vou dar um exemplo de alguém aqui. Vou colocar o Sérgio. O Sérgio é ótimo. Só para vocês entenderem. Visitou 10 e fechou 8. Cara, ótimo. Sérgio é maravilhoso, pô. Visitou 10, fechou 8, merece troféu. Eu estou em treinamento. Eu estou em treinamento. Não vou falar que eu sou péssimo, sou ruim, não, que palavra tem poder. Eu estou em treinamento. Só que eu fechei 10. Ó, o Sérgio é ótimo, fechou 8. Eu estou em treinamento, fechei 10. Porém, eu fiz 100 visitas. O que eu quero passar aqui para vocês, pessoal? O segredo não está no fechamento e o segredo não está em você ser bom, ser ótimo. Não existe isso. O segredo está em quantas visitas você faz. Esse é o segredo. Eu, quando eu não tinha habilidade de venda, lá no meu início, quando eu comecei a trabalhar com venda, não tinha habilidade nenhuma, o que eu fazia? Eu entendi que eu tinha que visitar o máximo de clientes possíveis, porque quanto mais clientes eu visitava, maiores seriam as minhas chances de fazer o fechamento. Então, não era o que eu falava, era a quantidade de vezes que eu visitava. Por quê? A questão da visita que eu faço, eu vou aprimorando minhas habilidades dia após dia. Entendeu? Então, gravem isso. O segredo está nas visitas que você faz. Então, se eu deixo de visitar, eu vou deixar de fechar pela probabilidade. A venda ou o serviço que a gente oferece, ela é o quê? Ela é uma oportunidade de você visitar sem se preocupar se o cliente vai querer ou não. Então, o que eu vou fazer? Na última live a gente mostrou, eu falei, né? O que eu falo? Eu sempre faço o seguinte, pessoal. Eu faço isso daqui, ó. Olha que legal, ó. Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui. Olha o que eu faço. Eu simplesmente pego aqui e eu tenho que entender. Eu vou pegar o meu celular, ou se eu estiver podendo fazer visitas presenciais, beleza. Só que hoje eu indico vocês a trabalhar também no digital. O que é o digital? Ah, Renato, eu tenho que fazer o tráfego pago, eu tenho que colocar meu anúncio na internet? Não, pessoal. Eu estou falando de usar o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Facebook, para se comunicar com as pessoas. Por exemplo, hoje, é o que eu falei na última live. Se eu pegar 10 pessoas por dia e mandar esse texto aqui, ó, que eu vou colocar para vocês, ó. Eu mandei para a Tereza, e realmente eu concordo com a Tereza, porque nem todo mundo tem a paciência de assistir um vídeo de 1 hora. Só que, assim, a forma com que você fala vai gerar interesse na pessoa em assistir o vídeo. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu assisti da iGreen foi um vídeo chamado Segredo Revelado. Segredo Revelado. Esse vídeo Segredo Revelado, ele fala o quê? Fala sobre a conexão da iGreen, na época. Só que ele falava só sobre conexão Green que não tinha no Rio, na época. Não existia outras conexões. Beleza? Então, olha isso daqui, ó. Vou pegar aqui o que eu mandei para a Tereza. Ó. Tereza.
Cadê a Tereza? Aqui. Olha esse aqui, pessoal. Um textinho simples, mas que gera grande resultado. Ó. Então, eu pego e vou mandar esse texto aqui, ó. Ó. Só me faltava essa, peraí. Pronto. Olha só, pessoal, o texto, pra você entender. Ó. Olá, ó, boa tarde. Meu nome é Renato Cardoso, descobri uma forma de ganhar renda recorrente cadastrando conta de luz. Se eu te mandar um vídeo, você assiste e me dá um feedback? Aqui tá faltando um acento, alguma coisa, mas é bom depois corrigir. E aqui eu mandei o meu vídeo de apresentação. Grava isso. Enquanto você... Isso aqui é uma abordagem para contato quente. Isso aqui é uma abordagem para contato quente. Pessoas que já te conhecem. Cara, eu fiz isso aqui no início. Eu fiz no início. Eu mandei esse texto e um vídeo para 100 pessoas. Quando eu entrei na Green. 100. De 100 pessoas, 22 pessoas compraram a licença. De 100... Gente, eu concordo com a Tereza, com o que a Tereza falou. Não podemos passar facilidade. Ah, tá fácil, todo mundo tá conseguindo. Não, pessoal. A gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E outra, a gente precisa respeitar o limite e o tempo de cada um. Eu não posso chegar hoje para o Carlos, por exemplo, ficar impondo, Carlos, vamos lá, vamos trabalhar, vamos... Não. Cada um tem um tempo, cada um tem uma prioridade, cada um tem um espaço, e a gente tem que respeitar todas as pessoas dentro da limitação dela, entendeu? Oi, Tereza. Outra coisa também, Renato, tem uma amiga minha que até assistiu a sua live uma vez que nós fizemos. A primeira, que o Carlos levou umas pessoas, eu levei. Lembro. Ela, sim, está muito interessada com o marido, mas não decidiram ainda. Então, outro dia você mandou um áudiozinho para a gente que eu gostei muito, e o rapaz falava, não, como é que é? Não foi fingir que ele falou assim, não finja que não tem algo acontecendo, porque está acontecendo. Isso me marcou muito, e realmente essa transição está acontecendo. Então, eu mandei para ela e falei, ela chama Mônica, eu falei, Mônica, eu sei que no momento aqui é difícil para a gente, porque nós não temos ainda a conexão green, né? Que a gente pega de todo mundo. Mas vai acontecer, e quem estiver agora vai se beneficiar. Então, Exatamente. Então, assim, mesmo que eu converso com as pessoas, mesmo que seja difícil hoje, quem está entrando agora, quem está se dedicando, vamos aproveitar esse momento agora que a gente, vamos dizer, está um pouco à toa, porque não está podendo cadastrar os vizinhos, os amigos, tudo, para treinar. Exatamente. Tereza, você falou o que eu tenho falado há 1 ano. Pessoal, aproveita o momento de agora para treinar e montar a sua equipe. Que na hora que o negócio explodir, você está com uma equipe boa e o pessoal vai começar a trabalhar. É isso que eu tenho que falar para a pessoa, não desista agora. E falo para mim também, porque no início eu fiquei desanimada, que eu vi que não era tão fácil quanto se falava. Mas depois... Você viu, domingo, teve uma live do americano, você chegou a ver? Não, eu não vi. Depois eu vou mandar para você. E o americano falou, sabe o que, Tereza? Há 25 anos atrás, quando abriu, perdão, americano não, é o inglês, o britânico. Quando abriu a transição energética na Inglaterra, no Reino Unido, há 25 anos atrás, ele demorou 8 meses para conectar o primeiro cliente dele. E hoje ele tem 1 milhão de clientes. Então, talvez você está vendo essa live aqui e você fala, meu Deus,
tá demorando demais para mim. Aí a pergunta que eu faço, quanto tempo você tem de green? Talvez o primeiro cliente, quando você conectar, ele vai abrir a porta para você. Mas era o momento de você persistir, é o momento que você desistiu. Isso acontece com muita gente. E eu fico chateado, porque às vezes são pessoas de potenciais, pessoas que têm sonhos de criar uma recorrência, pessoas que não tiveram oportunidades, Tereza, na vida, de às vezes ter um bom emprego, ou não ter conseguido se aposentar, ou já é de idade, não se preocupou muito com o passado, e é uma pessoa que poderia voar agora, era a oportunidade da vida dela, e ela deixou escapar porque ela não teve o quê? Aí é o que eu escrevi. Ela não teve paciência, ela não teve, de certa forma, constância e nem persistência. E ela começou a comparar, achando que ela... Eu concordo mais uma vez com a Tereza, pessoal, porque quando eu assisto, teve esse dia um cara que me ligou quase chorando, Tereza, e ele falou comigo o seguinte, falou, cara, eu fico muito chateado quando eu vejo as pessoas colocando no grupo que tem resultado e eu não estou conseguindo. E o que eu falei para ele? Falei, cara, olha de uma forma diferente. Você está olhando o resultado dos outros como uma forma de depreciação da sua pessoa. Você não pode olhar dessa forma. Você tem que olhar o quê? Cara, eu trabalhei 12 anos na indústria, trabalhei entre CSN, fábrica automotiva aqui na região, e a gente utilizava lá uma tecnologia Kaizen, que é melhoria contínua. E a frase do japonês é o seguinte, se alguém consegue, eu também consigo. E se ninguém fez, eu posso ser o primeiro. Então, assim, o que a gente tem que mudar hoje? Primeiramente, é a mentalidade, não se comparar com ninguém e entender que tudo é um processo. O que eu não posso fazer é parar. Então, por exemplo, se eu hoje... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu tenho 80 diretos na iGreen. 80. São 80 pessoas que eu cadastrei diretamente. Agora, eu vou abrir essa live aqui e vou ver quantos participantes que tem. Eu acredito que dos 80 que eu cadastrei diretamente, só tem um aqui na live, que é o Rodrigo. Não sei se ele está aí ainda. Tô aqui. Aí o Rodrigo. O único que é meu direto na empresa é o Rodrigo. E ele está aqui. E os outros 79, cadê? Ele não cadastrou nenhum cliente ainda, coitado de mim. Não, vamos lá. Ó, Rodrigo. Mas não desisto. Não Não desisto. desiste. É isso aí, ó. Vou tirar o chapéu pro Rodrigo. Mais uma vez, vou lembrar aqui, pessoal. O Rodrigo, a gente trabalhava junto na CSN, na Prada, né? E eu era líder de máquina e o Rodrigo ali estava como meio oficial, já passando para líder. E eu era, desde a indústria, o pessoal me chamava de professor. Por quê? Porque eu gostava de, quando as pessoas vinham para trabalhar comigo na máquina, eu trabalhava de 0 hora, 2 às 10, 6 às 2, as pessoas vinham trabalhar comigo, o que eu fazia? Eu fazia o possível para ensinar a pessoa. Por quê? Se eu ensinasse ela a trabalhar, eu ficava tranquilo. Eu tirava o peso, aquela carga, e dividia a tarefa com ele. Agora, se eu fosse igual aqueles funcionários antigos, que tinha um monte, o cara queria guardar o conhecimento só para ele, não passava para ninguém com medo de perder a vaga. Então, assim, eu já trabalhava dessa forma. E uma vez, eu fui limpar uma máquina, uma polia, uma máquina rotativa, e eu umedeci o pano com solvente, fui limpar a correia, e o pano agarrou na máquina. Eu, em vez de eu parar a máquina para limpar, eu fui limpar com a máquina girando. O que aconteceu? O solvente secou, puxou o pano, e a minha mão ia ser totalmente dilacerada. E o Rodrigo, que está aí, ó, o Rodrigo César, ele estava no painel da máquina e ele parou a máquina, na época, né, acionou o botão de emergência, e graças a Deus, graças ao Rodrigo, eu não tive a minha mão totalmente aí amputada, né, por um acidente de trabalho. Então, eu não canso de agradecer o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, se não fosse você lá naquela máquina. Então, assim, e hoje que legal o Rodrigo trabalhando com a gente aqui na iGreen. Como o Rodrigo disse, não fechou nenhum cliente ainda. Só que eu falo sempre para as pessoas,
Os 6 primeiros meses na Green são o tempo de treinamento, pessoal. São o tempo de treinamento. Então, se não aconteceu para você, calma. Procura aprender o máximo. Aprenda, aprenda, aprenda. Outra coisa que o inglês falou na live de domingo. Oi. Eu vou precisar sair aqui, eu só quero deixar um feedback aqui para acrescentar. Beleza, é o seguinte, irmão. eu estou no estado de Minas e não tem nada fácil na vida, mas assim, sempre que eu vou colocar alguém no negócio na iGreen, eu falo para a pessoa que é o seguinte, a iGreen não é para ganhar dinheiro amanhã não, é a longo prazo. Então, você falou aí agora, os 6 primeiros meses, quando eu entrei na empresa, foram terríveis. Eu ainda não sou gestor, sou sênior. Eu estou trabalhando, não tem nada fácil, entendeu? E é só visar a longo prazo, porque aí você arrebenta. Maravilha. E o chefe? Eu vou sair aí. Boa tarde para todos. Valeu. Valeu, irmão. Pessoal, eu tenho uma reunião 4 horas agora e eu vou ter que encerrar. Porém, eu vou deixar essa live gravada. Acredito que foi bastante aprendizado para a gente, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente encerrar? Ou quer contribuir com alguma coisa? Outra coisa que eu falo sempre com meus licenciados. Os primeiros 6 meses são de treinamento. Só que a diferença daqui para uma faculdade é que aqui você já consegue treinar e ganhar. E a faculdade, às vezes, você fica 3, 5 anos só estudando. Aqui você ganha enquanto estuda. Beleza, pessoal? Vamos lá, Maria, pode ficar à vontade. Eu quero só acrescentar uma coisa bem interessante, bem gostosa para nós todos, a título de incentivo. Eu contactei hoje uma pessoa lá em Curitiba. E sabe o que ela me disse? Ai, que maravilha, já tem isso aqui no Brasil. Eu morei 15 anos na Inglaterra e lá eu comprava a energia que eu queria usar naquele mês. Como que eu faço para adquirir isso? Olha que interessante, que animador. O Brasil está chegando lá. Vamos junto. Obrigado, Renata. Então é verdade, viu, Maria? É maravilhoso isso, é detalhes, exatamente. Fiquei tão feliz. E provavelmente amanhã na live teremos novidade para o Paraná, hein? Ó, que maravilha! Já está ela lá me pedindo como é que ela se inscreve, porque ela quer continuar tendo desconto. Então, maravilha. Maravilha. Um beijo, maravilha de live. Fala pro Carlos que eu vou resolver essa situação que ele me mandou no privado, tá bom? Pode deixar o recado. Ele teve que sair, mas eu digo para ele. Um abraço para todos. Pessoal, maravilha, então. Até a próxima. Tamo junto. Eu vou deixar lá no YouTube esse treinamento. Quem quiser assistir depois novamente, tá? Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Tchau, Maria. Tchau, Tereza. Tereza, até daqui a pouco.